Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. O Eurodólar ontem voltou a negociar em alta, contrariamente àquilo que aparentemente a situação parecia manter a tal tendência descendente que vemos aqui no gráfico a 4 horas, mas de facto houve aqui algumas situações que acabaram por levar o mercado a comprar o Eurodólar. Bom, num primeiro momento vemos também o que aconteceu aqui em termos de dólar índice, ou seja, o índice do dólar voltou a cair, isto numa situação mista, a meu ver. Primeiro tivemos de facto aqui este momento mais forte de perdas do dólar e ganhos do euro-dólar, com mais uma situação em torno de Jerome Powell, com uma republicana, uma deputada republicana, a colocar um caso sobre Jerome Powell de perjúrio, ou seja, de mentir ao Parlamento, mentir no Congresso sobre os custos, sobre a renovação da sede da Reserva Federal dos Estados Unidos. A meu ver, isto mais a tentativa de um pretexto para colocar mais uma pedra no sapato de Jerome Powell, no sentido de conseguirem retirá-lo, digamos, de presidente da Reserva Federal, isto com a contenda que tem havido ainda durante estes últimos tempos entre ele e Donald Trump relativamente ao corte de taxas de juros. Portanto, isto, a meu ver, foi uma das situações. Outra das situações é o nervosismo do mercado relativamente a estarmos perto, cada vez mais perto do tal dia 1 de agosto, a situação das tarifas a continuar a vir ao de cima, e numa situação dessas já vimos que num primeiro momento o dólar ganha, mas num segundo momento o dólar acaba por perder. E eu creio que é isso que estamos agora aqui assim a continuar a ver. Por outro lado, relativamente a dados económicos, ontem foi um dia praticamente nulo, hoje a mesma situação. Vamos ter apenas o índice manufatureiro de Richmond e não mais do que isso. E vamos ter um discurso de Jerome Powell. Ora, com o período de silêncio neste momento a acontecer aos membros do FOMC, Jerome Powell deverá abster-se de fazer comentários tanto da política monetária como da perspectiva económica, na medida em que estamos nesse tal período de silêncio. Portanto, nem por aí eu creio que vamos ter aqui assim um grande impacto. O impacto durante o dia de hoje há de continuar a ser mais notícias em torno das tarifas ou mais situações inerentes a esta situação de Jerome Powell, como já verificámos. Portanto, temos mais um dia hoje que provavelmente vamos ter aqui um trade mais técnico, uma vez mais, ou seja, mais a olhar para os gráficos. Ora, é isso que vamos fazer. Aqui no gráfico diário eu mantive as linhas de tendência descendentes, tanto no gráfico diário como no gráfico a 4 horas, retirei-a. Acho que, a meu ver, não fazia sentido termos essa linha de tendência de mais médio e longo prazo aqui neste gráfico a 1 hora. Portanto, olhando aqui para o gráfico diário, nós vemos o preço de facto acima desta linha de tendência, continua abaixo da média móvel 21, que testou ontem. Média móvel 21 é essa que está neste momento a 1,1702. Ontem o preço foi aqui à volta dos 1,1716. E o preço neste momento está em torno de 1,17, ligeiramente abaixo. O preço, quando olhamos para os indicadores do momento, vemos aqui um RSI dar-nos de alguma forma um movimento mais flat. O mesmo se passa também
com o MACD, embora tanto o RSI como o MACD continuem de alguma forma, tanto continuam positivos, ou seja, de alguma forma a manter esta tendência ascendente que o euro-dólar tem vindo a ter, mais do que validar esta correção. No entanto, estando eles um pouco mais flat, continua a dar a possibilidade de vermos aqui durante mais algum tempo esta consolidação de preços nestes níveis. Quando olhamos para o gráfico a 4 horas, que tínhamos perfeitamente esta tendência descendente, ela nos últimos dias voltou, digamos, a vir testar, ao que eu diria que vinha testar esta linha de tendência descendente. No entanto, ela acaba por estar quebrada neste momento. Vamos ver o que é que vai suceder. Houve a última vez que houve uma tentativa de quebrar um teste a esta linha, ele veio aqui assim à volta dos 1,1720. Ontem veio também aqui perto, 1,1716. Ora, esta linha de resistência, vamos ver se continua a aguentar o preço ou não. O indicador, o RSI, dá-nos aqui uma leitura mais flat, portanto a manter o euro-dólar nestes níveis. No entanto, o MACD dá-nos aqui assim a possibilidade de vermos antes a continuação deste movimento ascendente neste momento. Ou seja, abandonar esta tendência descendente que tínhamos visto por aqui, inclusive no RSI e por aqui no MACD, e agora a começarmos a ver a possibilidade de vermos mais esta tendência ascendente a avançar. Ora, temos aqui a média móvel 55 neste gráfico a 4 horas, que está nos 1,1655. E um pouco mais abaixo temos a média móvel 200, que está a 1,1621. Portanto, esta área aqui sim continuar a ser bastante forte em termos de suporte. Acima temos esta área de suporte maior, ou seja, entre esta primeira linha de suporte nos tais 1,1720, desculpa, e a segunda linha nos 1,1744, como tínhamos reparado anteriormente. Vamos então aqui para a linha, para o gráfico a 1 hora, e o que vemos é de facto a continuação desta tendência ascendente agora. Se colocarmos isto, vemos aqui assim de alguma forma isso a acontecer. Temos o preço acima da média móvel 21, média móvel 21 essa que cruzou ontem aqui com a média móvel 200, anteriormente já tinha cruzado a média móvel 55 de forma ascendente, e agora estamos a ver aqui assim o cruzamento das médias móvel 55 e 200 também a acontecer, e isto a acontecer mesmo é realmente de alguma forma um sinal bastante bullish novamente para o par. Olhando para os indicadores de momento, nós temos aqui o RSI acima de 50, portanto a continuarmos a dar esta continuação desta tendência ascendente. O MACD também está positivo, portanto a linha acima da linha de zero, e portanto a reiterar também esta situação positiva. No entanto, dá-nos aqui alguns sinais mistos, como por exemplo este cruzamento descendente da linha de MACD com a linha de sinal, e o afastamento da mesma. Esse mesmo afastamento vemos por aqui pelo histograma. Portanto, isto dá-nos algum sinal misto, ou seja, o que poderá colocar aqui também a possibilidade de vermos alguma consolidação a este nível. Mais uma vez, na consolidação a este nível temos os tais máximos, temos a tal resistência aqui assim a acontecer entre os tais 1,17, eu diria 1,1710, 1,1720, como uma área de resistência. Se quebrada, vamos para um segundo ponto que está aqui à volta dos 1,1740, 1,1750, e obviamente que se quebrado isso, então vamos então para os tais níveis de 1,18. Abaixo temos esta área de resistência, de suporte, desculpem, dado onde estão neste momento
estas médias móveis 55 e 200, portanto estamos aqui a falar de 1,1654 neste preciso momento. Eu diria tanto 1,1650, 1,1660 como uma área de suporte. Portanto, como vemos por aqui por hoje, para mim, 1,1650, 1,1660 e 1,1710, 1,1720 como o intervalo para hoje, com a possibilidade de vermos se rompermos esta área de resistência, então os tais 1,1740, 40, 50 e depois 1,18, ou abaixo a voltarmos então aqui para os tais 1,16 e quem sabe mesmo aqui 1,1590 como temos aqui, ou os tais 1,1550, 60 dos mínimos que já tínhamos referido na semana passada. Mas como sempre, isto é apenas a minha maneira de ver o mercado, é a minha opinião e não constitui nenhuma recomendação de investimento. E para já é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, excelentes negócios e eu para mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao Eurodólar. Até lá!